Aline, Jerônimo, pessoal entrando. Oi Morgana, tudo bom? Fala galera. Doutor Paulo, é isso? Álvaro já chegando. Oi Bruna, Karine. Sextou, pessoal. Fala Fiala. É isso aí. A gente tá organizando aí. Estou te ouvindo. Não, então, e eu não tô me vendo aqui de novo, mas tu tá me vendo? Eu não te vejo, só te ouço. Em Meu pensamento Deus. não te vejo, né, Fiala? Cara, tá tudo bem. O importante é que tu tá me ouvindo. Como é que tu tá, meu irmão? Hoje é o homem de Eu novo, tô... hein? O homem da Cara, economia, o hoje é homem que o. tá. Ele tá na crista da onda. Hoje é todo mundo quer saber dele. Mudança de ministro, Exato, voltando as coisas aos poucos. Eu já tô aqui, né? Ligado? exato. O Mandetta ligou pro Álvaro, né? Antes de Ah, tomar a deve ter decisão. ligado. Deve ter ligado. Exato. Pra ver. Meu amigo, Ah, depois vai nós lá. vamos marcar outra live nossa, né, Fiala? Daquele Vamos fazer jeito. outra nossa. Vamos fazer outra nossa descontraída. Vambora. Tamo junto, Então tá, tá? obrigado, meu Beijão, querido. beijão, galera. Boa live aí pra nós. Valeu. Valeu. Agora vamos lá, chamar o Álvaro. Vamos ver se o Álvaro já tá conectado. Deixa eu ver. Não vi ainda se ele tá aqui. Então é isso aí. Então, vamos lá. Oi, Ana Carla. Fala, Rafa Porto, meu brother. Outro que iremos fazer uma live novamente. Vai mandando coraçãozinho, vai enviando o aviãozinho aí pra galera, que essa vai ser o esquenta, a live do esquenta da live da Marília Mendonça. Então é isso aí. Hoje vamos falar de dinheiro para ver se a gente vai estar tranquilo ou não. Fala, Renan. Tudo bom, pessoal? É isso aí. Fala, Vini, meu querido amigo Iope de Santa Maria. Muito massa. Renan de Tubarão, Ana Carla de Goiânia, a Deise de São José, Santa Catarina, Álvaro de Florianópolis, Marcelo de Maruí. É isso aí, tem gente bastante lugar. Agora já chamei o Álvaro. Fala, Álvaro. Grande Dudu, sextou. Cara, tamo aí, né? Fala, professor Álvaro. Eu ia trazer o teu currículo, mas eu lembrei que a gente só tinha 1 hora de live. Não, não, calma, 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 não faz isso que esses dias eu me dei conta, eu fui fazer uma palestra e o cara que me apresentar chegou atrasado e começou a ler tudo pontualmente, assim, né? Pô, aí eu já olhando pro relógio, assim, no final das contas eu me dei conta, pô, o tempo já passou, né? O cara tem idade, assim, né? Então Não é. o currículo ele denuncia um pouco a idade, assim, pô, tu fez isso? Fiz, cara, faz uma década. Pô, olha, pô, mas uma década já? Falo, nem eu acredito. Vou botar Faz tanto. o fone. Vou botar o fone aqui, peraí. Tá. Vamos fazer o teste aqui. Tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo. Eu também te ouço bem. Vamos Tá. ver se tá. Agora fechou? Melhor ainda agora. Tá melhor agora. Tá, legal. Pessoal, a Grace entrou, minha cunhada, a Helenise, a Maíra. É isso aí. Só turma boa, Dali Bruna. A gente já combinou sexta-feira depois das 6, né, Álvaro? Pra gente poder fazer um brinde, né? Isso. Então já vamos começar brindando aí. O mais importante é a saúde de todos e isso tudo vai passar. Tá? Exato. Tomara que não queiram processar a gente, né, Álvaro? Vou estar tomando um golinho aqui, né? Mas ontem eu estava vendo o César Menotti, o Fabiano, e ele falou assim pro Gustavo Lima, né? Falou do rolo do Gustavo Lima, não sei Sim, o quê. sim. Aí ele disse assim, ó, quem tem de comida sou eu, quem tem de bebida é o Gustavo. E esse bando de chato aí, deixa eu assar meu churrasco e ele tomar a cachaça dele em paz. Entendeu? Caraca, velho. A galera realmente tem tempo, né? Pô, é bem falta do que fazer. Quarentena, né? Meu Deus. Exato. Quarentena é fogo. Bom, vamos Ó, lá, acabou de rolar aqui, ó. O Eduardo tá igual a Marília Mendonça, bebendo cerveja na caneca. É isso aí, porque daí eu não sabia como é que tu ias entrar também, né? Daqui a pouquinho o Dudu vai fazer descalço, lá do sofá. Pra ficar igualzinho a Marília Mendonça. Não, descalço eu já tô. Isso aí, cara. Porra. Não, fechou. Ó, Legal. é isso aí. Pessoal dizendo que é fã dessa dupla, ó. A Ângela. Fala, Júlio. Júlio, Grande querido. Julinho, grande Julinho. Exato. Vanessa, Goiânia. É isso aí, tem gente de muitos lugares. Álvaro, obrigado mais uma vez
Tu que tem, como a gente brincou aqui agora, e parabéns pelo currículo. Hoje eu ia trazer, daí eu pensei, cara, eu vou passar 20 minutos lendo aqui o que esse homem já fez, Não e precisa. melhor do que já fez é o nosso papo aqui. Então vamos Isso. investir tempo no papo, né? Isso aí. Mas parabéns isso aí. por tudo. Professor, economista e mais uma porrada de coisa. Álvaro, vamos começar pelo Mandetta? Vamos começar pelo Mandetta, né? Já estava precificado, já estava combinado, foi político, qual é a tua visão? Assim, ó, acho que são dois movimentos aí, né? O presidente, ele comprou uma ideia de que há uma dicotomia entre economia e saúde, né? Na verdade, isso não existe. A gente precisa cuidar da saúde e depois a gente recupera a economia. Só que ele comprou essa tese, né, o presidente, de que tinha que abrir e tal. Então, e o ministro da Saúde é claramente contra isso, né? Que ele dizia assim, não tem que abrir, tem que ter o isolamento social, né? E várias vezes ele falou, a gente não está em lockdown, em trancamento, é isolamento social. Lockdown é outra coisa, ele dizia. Olhem o que está acontecendo em alguns estados americanos, algumas cidades da Alemanha, isso sim é lockdown. Mas o presidente era o chefe, né? E eu tenho uma regra assim, né? E quando você começa a discordar do seu chefe, é hora de atualizar o currículo. Exato. Porque tem que seguir, a vida tem que seguir, né? Não é pior, melhor, mas tem que respeitar a hierarquia, né? E o mercado já estava precificando isso desde a entrevista que o Mandetta deu no Fantástico. Aí ali o mercado estava precificando porque ele foi na rede que o presidente tem como a maior inimiga dele, num domingo à noite, falar de isolamento social. Pô, aí assim, pediu com todas as letras, para me manda embora aí porque eu não aguento mais. Assim. Mas tu acha que ele... Desculpa. Não, vamos torcer para o Nelson Tesh, eu não sei pronunciar o sobrenome dele, vamos torcer para que ele consiga dar continuidade nisso, porque mais importante que essa questão política, opiniões, isso, aquilo, né? Pô, a gente tem a vida aí de 200 milhões de pessoas, cara, e pouco que se sabe sobre esse vírus é que ele se alastra muito rápido. Então ele tem potencial para mudar a estrutura de uma economia inteira. Tá? Porque imagina o seguinte, tá calmo em São Paulo, tá calmo aqui, daqui a pouco estoura uma epidemia no Amazonas. Daí fecha a Zona Franca. E aí, pronto, você já tem efeitos econômicos, entendeu? De novo. Então, isso aí. Grande Otávio. Otávio tá tomando Malbec. Coisa Otávio. linda. Grande Otávio. Tá muito bom. Ô Álvaro, tu acredita que a estratégia de educação, tu és economista, né? Mas eu tô querendo já te botar no fogo. Tu acredita que a ideia de colapso, de retardar o colapso, tá dando certo, na tua visão? Tu diz retardar o colapso econômico? Não, o colapso da saúde, né? Tipo, saúde. A galera ficar em casa... porque virou piada, né? Virou piada. O colapso vai ser em março, vai ser em abril, vai ser em maio. Aí uma galera tá rindo e outra galera tá falando assim, não, pessoal, é porque tá dando certo. Mas assim, ó, ele tá chegando, tá? Você já tem algumas capitais com alguns hospitais, algumas redes de hospitais operando ali próximo de 85%, 90% de ocupação, somando o Covid e mais as emergências normais, assim, o cara tem um infarto, tem um AVC, tem um acidente grave e tal. Crossfit, né? Crossfit, né? O exemplo que a gente falou da outra vez, Isso. Tu tá lá no teu o burpee número 894. E aí quando tu desceu, o joelho virou. Que tomara que isso não aconteça. Chega lá, você não vai encontrar lugar, né? Nisso aí. Mas assim, ó, tudo é muito novo, tá? Tudo é muito novo nesse aspecto. Esse vírus é novo, a forma como ele age é nova. Você vê um monte de médicos experientes falando na televisão, olha, eu nunca vi um vírus como esse, do jeito que ele afeta, do jeito que ele mata e tal. Muita surpresa das pessoas. Então, minha opinião, não vai conseguir evitar que você tenha a capacidade máxima instalada durante pelo menos uns 30 dias. Tudo ocupado por causa do vírus. Mas depois, aí acho que as coisas melhoram. O problema era você ter toda a capacidade médica tomada em março, em abril, em maio. E aí, voltando à piadinha, a caricatura que a gente fez.
o cara vai morrer porque torceu o joelho. Porque Sim. quando entrar lá não vai ter lugar e aí tem problema, assim. Mas eu acho que isso aí tá funcionando. Sim. O que eu torço muito é que é para que eles achem um denominador comum, assim, do quanto você precisa flexibilizar relativamente as atividades econômicas e o quanto as pessoas têm que ter atenção com o que está acontecendo, né? Então, sim. O Álvaro, a gente está chegando aí a 43 pessoas, a gente vai encontrar um segredo quando a gente passar de 50, né? Então quem entrou agora, dá coraçãozinho pro Instagram saber que a gente existe e clica naquele aviãozinho ali embaixo, aquela seta, e manda para 6 pessoas, que vai dar sorte, tá? A gente fez um bolão, Álvaro, naquele dia da nossa live, explicando, né, por que a gente está fazendo a live de novo. Primeiro porque o papo é sensacional, e segundo que a voz do povo é a voz de Deus, né? Não sei se falei certo. Porque eu já tô na caneca aqui, já tá pegando. A galera votou, eu perguntei o seguinte, né? Não perguntei quem que você achou melhor, quem que não é, porque seria deselegante da minha parte com os convidados. Mas qual é o tema que te contribuiu um pouquinho mais no teu dia a dia, né? Aquele que tu queria fazer uma outra pergunta e por aí vai. Então, todo mundo foi muito bem elogiado, mas o Álvaro e mais outros 2 convidados receberam um número de votos muito grande e que eu estou convidando para voltar, né? Então, por isso que, Álvaro, obrigado por estar aqui novamente. Legal. A gente fez um bolão aquele dia, Álvaro, sobre Bolsonaro cai. A gente fez uma brincadeira, e aí tu falou, há tanto tempo atrás eu daria, sei lá, tantos %. Naquele dia tu deu um outro percentual, queria voltar nesse tema, né? Bolsonaro aguenta ou não aguenta? Eu continuo com o mesmo percentual da última live, tá? Eu acho que tem 55% de chance dele não terminar o mandato. Quando eu falo 55%, não é que a gente faz uma conta, chega num número. É que hoje ele está um pouquinho mais para lá do que para cá. Por quê? Tem que entender que a gente está numa democracia e num sistema político. E o sistema político, o padrão é conversar. O Bolsonaro não é chefe do poder legislativo e nem chefe do judiciário. Só do executivo. É do executivo. E aí a gente está num sistema que a gente chama, nome bonito, freios e contrapesos. Então, se o executivo exagera, a Câmara tem que moderar, o judiciário modera. Se o judiciário modera, a Câmara vem e dá uma segurada no STF, e assim vai. E a impressão que eu tenho é que nessa crise ele não está entendendo muito bem essa necessidade de relacionamento. E não tem nada a ver com velha política e corrupção, tá? Não tem nada a ver. Pega o modelo americano. O Trump, por mais que ele faça bravatas no Twitter e coisa, ele é obrigado a sentar e conversar com o Congresso. E depois tem que consultar a Suprema Corte para saber se pode ou não fazer aquilo. Ele é obrigado a fazer isso. Essa é a lógica da democracia. Sim. E a impressão que eu tenho, acompanhando o presidente, é que ele não aceita isso muito bem. Ele tem dificuldade para aceitar esse processo. Então ele acha que sentar e conversar com os poderes é corrupção, é velha política e tal. Sim. E isso é uma coisa que estressa o resto dos poderes. E às vezes você pode forçar tanto a corda que daqui a pouco a turma senta e diz, olha, o negócio é o seguinte, vamos botar o vice aí de uma vez, vamos botar o Mourão, porque não dá com essa maluquice, não dá, tem uma pandemia, tem recessão, e aí deixa de ser pessoal. Sim. Passa a ser algo muito mais pela forma como conduz a democracia, assim, entendeu? E tem alguma ligação com a Dilma? A Dilma não gostava de conversar com a rapaziada também, chegou uma hora, então pega, ou não? Não, são coisas bem diferentes. Assim, a razão principal, do ponto de vista do economista, que ela caiu, é porque ela deixou a economia degringolar quando não precisava. Sim. O fato da economia degringolar agora não tem nada a ver com o Bolsonaro. Sim. Mas eu digo a inabilidade de conversar. Isso, porque política, por definição, é a arte da conversa, tá? Deixa eu fazer uma explicaçãozinha rápida do 2 minutos para as pessoas entenderem. Claro. Que não é o gosto mais desse ou gosto mais daquilo. Por que a gente tem deputado estadual, deputado federal e senador? Esses caras são eleitos por uma maioria proporcional. Então o deputado que tu gostou mais da ideia é o que tu vai votar, e se ele se eleger, ele vai representar, ou fazer um exemplo, a tribo do CrossFit. Ele vai representar o pessoal do CrossFit. Vai defender a questão de saúde, das academias, como é que funciona a regulamentação e tal. O presidente, o governador e o prefeito são eleitos pela maioria absoluta.
Então eu posso não gostar do prefeito, mas se a maioria gostou, ele entra. E aí eu sou o cara que não votou nele. Agora tu imagina se o presidente se elegeu, o prefeito ou o governador, e ele decide que só vai governar e só precisa governar para quem votou nele, para a maioria. Aí o cara ganha com 51%, os outros 49% ficam jogados às traças. Para que isso não aconteça, tu tem o teu deputado do CrossFit, que pode ser oposição ao governador, ao presidente, Sim. mas ele vai defender o teu interesse. E para que ele também não seja jogado de canto, o presidente é obrigado a conversar com o Congresso. É por isso que a gente tem essa questão proporcional e absoluta. Porque, Perfeito, boa. Entendeu? Então, assim, política é isso. Teve corrupção, o pessoal tomou um rumo todo errado, tudo bem. Mas a política, desde lá da Grécia Antiga, ela é isso. Eu não posso ignorar aqueles que não votaram no chefe do poder, cara. Por isso é que eu tenho os representantes legislativos. Por isso que a gente tem cobrado o deputado, manda e-mail, cobra do cara e tal. Eu acompanho o meu deputado e mando o direct para ele toda semana. Exatamente isso. Isso aí bebe porque só eu tô bebendo, o meu já acabou. Não, então. E por isso é que a gente... E por isso é que às vezes a gente tem a impressão que eles não fazem nada, tal, não sei o quê. Mas cobra, manda e-mail, manda coisa. O pessoal é sensível. Ele é bem sensível a isso aí. Tal, a cobrança, nesse sentido. E aí, só para terminar essa parte política, a gente fala de economia e finanças. A impressão que eu tenho é que o presidente é refratário a isso. Embora ele tenha sido deputado 28, 30 anos, 29 anos, sei lá, ele é absolutamente refratário a isso. E isso pode levar a um afastamento, tá? Porque aí os outros poderes, os outros representantes dizem assim, não, mas espera aí, bicho, do jeito que tá, nós vamos descer o precipício. E aí afasta, bota o vice, pensa como é que faz, tal, e já dá um jeito nisso aí, assim. Então, por isso é que eu atribuo mais chance dele não terminar hoje. Se as coisas se acalmarem, daí a chance muda, entendeu? Passa a ter mais chance de terminar do que não terminar. Mas hoje o cara tá possuído, assim, virado no giraia. Meu Deus. Sim. Não, eu vou contar um negócio que não vais acreditar, Álvaro. Eu mandei um direct no Instagram pro Bolsonaro dizendo que era importante ele ter um mentor. Me ofereci de graça e ele nem respondeu. Não respondeu. Acredita? Não respondeu. Tu vê, olha, ele vai se arrepender de perder essas oportunidades quando o pessoal estiver querendo afastar ele. Exato. Isso aí, aí vai ser tarde, né? Pessoal, bateu 51, hein? Bateu 51. Antes de contar mais segredos, que já rolou alguns, anota aí quem já tá na vibe das lives de sextou e diz o que tá bebendo. Eu vi que o Fábio tava tomando uma caninha. Quem tá na água? O Marcelinho deve estar tomando a Heineken, né? O Rafa, Fábio, não sei. O Fábio, ele bebe 51, porque ele precisa manter o abdômen saradinho, né? Daí cerveja dá barriga. Isso. Aí ele já vai direto na 51, entendeu? Pô, Fabinho, pô, já chega queimando tudo, hein? Puta merda. Não, acaba com o cara. Álvaro, economia, pessoal atualizando aí PIB, PIB no mundo aí, não sei se é isso que tens o último número aí, menos 3 no mundo, o Brasil algo em menos 5, Europa algo em torno de menos 7, como é que tá aí? Assim, ó, é isso aí, tá? Qual é o principal problema que a gente tem? Você teve uma pandemia, tá? A gente nem fala mais de epidemia, que gerou uma crise de oferta. Como é que os países resolveram esse problema? Tranca tudo. China, Alemanha, aí a Itália ficou naquela tranca não tranca, deu aquele problema todo em Milão, terrível, aquilo, uma tragédia humanitária. Sim. Os próprios Estados Unidos, Estados Unidos ficou pensando se deveria fechar, não deveria. Quando mostraram para o Trump as estimativas, pô, fecha tudo, entendeu? Então, assim, ó, crise de oferta, o choque de oferta leva a queda no PIB, não tem jeito. Assim. O choque de demanda, tá, para a gente não ficar no economês, é quando o bolso das pessoas vai ficando apertado, vai ficando mais difícil de consumir, a fatura do cartão tá alta, o juro tá alto, a renda não sobe. Crise de oferta é um choque. Para tudo, derruba, e aí é normal, alguém colocou ali, China caiu 6,8%. O crise, eu acho. O PIB chinês a gente tem que olhar com um pouco de restrição, porque eles dão uma maquiada nos dados, assim, talvez tenha caído até mais.
O Brasil deve cair 5 esse ano. Esse trimestre a gente vai ver uma queda muito forte. No ano deve cair 5. Estados Unidos também, uma queda aí próxima de 5, talvez 7% no trimestre. E 2 negativo no ano. Então o mundo ele vai ter que lidar com esse ajuste. Por incrível que pareça, tá, tem um lado bom disso. Quando cai todo mundo, é como se a nota da sala inteira tivesse caído, né? Quer dizer, a gente, vamos fazer analogia Dá com um sala alívio, de né? aula. Tu tem Dá um alívio. os 5, 6 CDF que estragam a média da turma, né? Aí tu Isso. tem 5, 6 que tiram 10 e a turma inteira tira 5, pô, os caras estão lá mostrando que podia ter tirado. Agora, se todo mundo desse, o problema foi o professor. O professor que não conseguiu explicar, tal, nesse sentido. Brincadeira com meus amigos professores aí todos, tá? Mas assim, ó... Eu já participei disso aí. Teve uma época que eu só queria saber de zoeira na vida e eu tava indo muito mal em uma porrada de nota. Aí teve um dia que todo mundo foi mal, daí eu fiz uma rebelião. Claro, né? Aí eu inverti, isso. Mas é isso. Mas é essa história da média, né? Quando todos caem, qual é a principal preocupação? Como é que vai ser a velocidade da retomada e como é que um vai ajudar o outro a retomar? Essa é a melhor dinâmica, né? Então a gente não vai ver mais briga. A minha mulher professora, ela tá aqui rindo, hein? Disso aí, ela sabe que eu tô falando a verdade, né? Ela tá aqui na live e tá rindo aqui, né? Beijo, Melissa. E aí, assim, ó, a gente vai ver menos guerra por comércio internacional, menos briguinha por tarifa, num primeiro momento. À medida que as economias começam a se recuperar, daí essa equação inverte. Daí eu vou tacar um monte de tarifa, vou proibir a entrada do outro, porque eu tenho que proteger a minha indústria. Mas nesse primeiro momento, todo mundo sabe que se começar a brigar, morre todo mundo abraçado. Entendeu disso? Então eles precisam subir, precisam levantar o negócio em conjunto. Por incrível que pareça, um choque de oferta gera alguma coisa positiva. Sim. Quando a gente fala de macroeconomia no primeiro momento, assim, tal. Peraí, tem um cara perguntando, o Brasil é um país que vem de várias crises, você acha que ele vai ser o país que vai melhor se adaptar? Não, infelizmente não. A gente vai sair dessa, mas a gente vai voltar para a nossa armadilha da renda média ali, de ficar crescendo 1% no ano mais ou menos, 2% quando dá tudo bem, 0% quando a coisa piora um pouco, mas a gente não consegue sair disso, tá? O Otávio, vamos falar de economia aqui, tal, pelo amor de Deus. O Otávio é meu amigo há muito tempo, aqui eu falei da minha mulher, ele tá perguntando, és casado, aquela loira. Te corta esse Malbec aí, corta o Malbec do Otávio, pelo amor de Deus. Vamos tirar ele. Não. Álvaro, vai. Quando tu acha que vai ser agora sim, uma pergunta parecida com o que eu fiz lá no início, qual que é o auge da pobreza? Quando que tu acha que a galera vai sentir assim, ó, caraca, tamo mal e vou ter que largar a minha Heineken e partir para Polar? Tá, assim, ó, vamos torcer para que ninguém tenha que largar o que gosta, né, e tomar o que pode. Vamos torcer para que isso não aconteça. Mas, assim, ó, economicamente falando, tá, a fase mais aguda da crise, a gente vai ver, isso é o segundo semestre. Especificamente, tá, o primeiro trimestre do segundo semestre, que é quando a gente já sabe o tamanho do plano governamental, ele já deu as 3 parcelas de 600, que ajuda as pessoas a não morrer de fome, mas não resolve nada. A gente já sabe quais são as empresas que vão quebrar, quais que não vão. E os bancos já deram o crédito que estavam a fim de dar. Porque essa história do Banco Central aumentar o volume de crédito, ela é muito bonita na teoria. Na prática, ele tem que fazer o Santander emprestar, o Bradesco emprestar. E eles vão decidir como é que eles vão fazer isso. Então, ali pelo início do segundo semestre, a gente já vai saber qual será o tamanho do impacto de fato no PIB da economia. E aí já dá para medir a questão de quanto vai aumentar a pobreza, ou se não vai aumentar a pobreza nesse sentido. Infelizmente, tá, tudo aponta para que a gente tenha uma piora geral das condições de vida, especialmente os mais pobres, e um aumento grande da desigualdade. Infelizmente, essa situação, esse talvez seja o saldo líquido da recessão que a gente vai enfrentar aí, especialmente em 2021. 22, 23, as coisas devem se ajustar e a gente voltar para aquele nosso crescimento ali maroto de entre, na média 1, se tudo vai bem dá 2, se não fica ali próximo de 0. A gente não consegue sair dessa armadilha por questões estruturais. A gente pode fazer uma outra live para falar disso em um outro momento. Tá? O nosso PIB deve ficar no menos 5, menos 6, então? Eu ficaria em menos 4 e menos 5. Tá? Acho que esse vai ser o nosso produto.
Rolou uma pergunta, não sei se queres ler ali, Álvaro, não sei se tu consegues. Acabou de passar aqui da Dea Viana. Bem. Álvaro, e aí, beleza, querido? Ah, Deia, a gente fez graduação junto. Oi, Deia, tudo bom? Acho que é a Deia, né? Espero que seja. O que você acha sobre a questão da industrialização nacional? Será que tem perspectiva finalmente o Brasil focar no desenvolvimento da indústria nacional? Deia, não tem mais, tá? Esse bonde já passou. Os países têm diferentes estágios de desenvolvimento, tá? O primeiro é agrário, depois é industrial e depois é serviço. Isso é a história do mundo, tá? O nosso industrial, a gente perdeu o bonde. Ele era nos anos 60, 70, 80 começou a andar para trás, 90 andou muito e aí depois degringolou. Por algumas razões. Deixa eu só dar um exemplo, tá? Imagine que você instale uma indústria em Florianópolis, aqui. Você vem e coloca ali uma indústria ali no aterro da Baía Sul, gigante. Tá? Não tem espaço para uma segunda, para uma terceira, para uma quarta. Você tem espaço para uma. Porque você precisa ter escoamento de logística, de porto, economia de escala, ela vai contratar mão de obra, as pessoas vão migrar de uma cidade para outra para trabalhar. Não tem como você ir enchendo de indústrias isso quando você já passou desse estágio de desenvolvimento. Todos os países do mundo tiveram agrário, industrial e migraram para a economia de serviços. A economia de serviços é isso que a gente está fazendo aqui. Eu e o Dudu, a gente está conversando via um smartphone, dentro de uma plataforma que é aberta, né, que presta esse serviço para a gente. É gratuito? Se a gente quiser impulsionar alguma coisa, não é mais, entendeu? Nesse sentido. Então, todo mundo passa por esses estágios. Todos os países passam por isso. A gente perdeu o bonde industrial. A gente não deu a devida atenção quando deveria dar e não tem mais como voltar, tá? Um ótimo exemplo é China. China está na fase industrial, migrando para serviço. Nesse ponto. Depois que eles forem para serviço, eles não voltam mais para a indústria. Feito. Álvaro, vou trocar um pouquinho aqui o tom, depois a gente pode voltar e tá tudo bem, tá? Uma coisa que eu notei aqui, que perguntaram é se a Bolsa já bateu o piso, né? E já teve a sua mínima. Tá, vou trazer um problema de lógica aqui, tá? Não tem como saber o mínimo da Bolsa. Os melhores gestores do mundo não tentam acertar o mínimo. Eles fazem um raciocínio um pouquinho diferente. E isso aí, inclusive, depois mais para frente eu queria falar para tomada de decisão individual para a pessoa física também, tá? O que os bons gestores fazem? Eles selecionam, digamos, 5 empresas, mas elas estão com preço caro, tá alto o preço da ação. Eles, olha, essa empresa tem uma perspectiva boa de lucro, mas aí esse preço da ação está muito caro. Quando elas caem, ele vai lá e vai comprar mais dessas que ele já selecionou. Sem se preocupar se vai cair um pouco mais ou se daqui a pouco bateu no fundo e sobe. Isso é investimento. Investimento implica em criação de valor. Você tem que colocar seu dinheiro, ou seu tempo, a sua atenção em algo que te gere valor. Isso é investimento no fundamento. Investimento financeiro gera valor em termos de fluxo de caixa. Tu coloca numa ação, tu vai receber dividendos, a valorização, tu coloca na renda fixa, tu vai ter o pagamento de juros, das PMTs. Mas investimento implica em criação de valor. Tentar acertar o topo, o fundo, é a melhor forma do seu dinheiro acabar antes, tá? E você acabar, digamos, no cemitério dos investidores, tá? Porque assim, o melhor gestor de hedge fund do Brasil e um dos melhores do mundo tem uma frase que eu acho sensacional. Eu escutei essa frase dele acho em 2003, 2004 e eu uso isso para minha vida. Não fica tentando imaginar que chegou no fundo do poço, que o fundo do poço pode ter porão. Né? Isso fala. Então o que eles fazem é olhar, isso aqui para mim tem valor. Mudou o ambiente econômico, roda o modelo, continua tendo valor, beleza, tá barato, coloca o dinheiro. Mas não fica tentando achar que bateu aqui, agora volta, porque assim, eu já vi muita gente com day trade aí, nessa aí, ganhar dinheiro no mercado que só sobe, só sobe, só sobe, tentar adivinhar o fundo nesses de baixa e quebrar assim de um jeito... Sim. Nossa, de acabar o casamento da pessoa, assim. Triste, muito triste, assim, a história. Ô Álvaro, agora eu vou fazer um ping-pong aqui de algumas perguntas, inclusive essa, né, que já chegou. Chegou outra aqui também. Se vale a pena a pessoa, por exemplo, que estava sem reserva, a última reserva que ela tinha financeira é a Previdência, que é uma reserva de longo prazo, como, vamos dizer assim, sua principal tese. Vale a pena resgatar? Tipo, acabou meu fundo, meu estoque, né? Partiu Previdência, então? Ou, às vezes, um crédito barato, porque
de repente, tem, né, o brasileiro não tem uma educação financeira muito exemplar, né? Às vezes mais vale pegar uma linha de crédito que está bem barato, né? Agora reduzir a taxa de juros e manter a sua poupança, porque agora um comentário meu, né? É muito comum a pessoa resgatar a sua previdência e depois não devolver, né? Então, ou seja, ele afetou agora e afetou lá na frente, porque nada mais é do que agora a gente está passando por uma amostragem pequena do que seria uma aposentadoria sem dinheiro, né? Isso, exatamente isso. Assim, ó, se tem essa opção de você tomar uma linha de crédito mais barata para sobreviver ao presente, resolver as incertezas do presente, a gente não resgata a previdência de jeito nenhum, tá? A nossa cabeça financeira tá longe de ser o dono da verdade, mas é a forma que eu aprendi nos últimos 20 anos lidando com isso, tá? A nossa cabeça financeira ela precisa ser dividida entre como é que eu me protejo do futuro, como é que eu me viro no presente e como é que eu satisfaço as minhas necessidades no curto prazo. Como é que eu me viro no presente? Tá? É aquela parte do investimento. Eu vou comprar ações da VEG para vender no ano que vem, aqui, vai e tal. Como é que eu faço as minhas necessidades de curto prazo? O dinheiro que você tem no bolso, ou cartão, ou sei lá. E como é que eu me protejo do futuro? O futuro, ele não é aquele lugar daqui a 20, 30 anos que um dia a gente vai chegar. O futuro, ele é a parte incerta da minha vida. Ele pode ser amanhã, ou pode ser daqui a 10 anos. Como é que a gente se protege? Você faz um seguro do seu carro, você faz um seguro da sua casa, você faz um seguro saúde, um contra invalidez, e você faz um seguro em relação ao futuro, que é a previdência. Como ele tem um grau de incerteza muito grande, em última hipótese, você vai pensar em resgatar para fazer alguma coisa. Você sempre tem que ter modelo de previdência. E assim, previdência, no sentido estrito da palavra, você pode ter a aberta, você pode ter a fechada. Tem gente que gosta de imóveis, o cara compra um terreno e deixa lá. Um dia vai ter uma cidade, vai ter uma rua e vai se valorizar. Eu gosto muito de título público federal, entendeu? Então, minha previdência, boa parte dela é título público federal, nesse sentido, mas consegui comprar numa taxa muito alta, muito boa no passado, tá? Hoje não sei exatamente se valeria a pena, tem que fazer conta. Mas assim, cada um tem que procurar a melhor forma de se proteger do futuro, mas não pode desistir de se proteger do futuro. Porque a nossa mente pensa o seguinte, o futuro, amanhã eu vejo, amanhã eu vejo, amanhã eu vejo. Todo mundo gosta de procrastinar um pouco. Você começa a procrastinar sobre o futuro, mais importante assim, ó, a gente sempre tem alguma coisa que a gente procrastina. Só não pode procrastinar em coisas que podem arrebentar com a tua vida. Gestão de investimentos. Não assuma riscos que não te permitam assumir esse risco de novo. Assim, não joga moeda com a morte. Nesse sentido. Se eu tiver errado eu morro e não vou poder lutar de novo. Vai assumir o risco que se deu errado, você vai ficar vivo para poder lutar de novo e correr de novo. Outra nisso. Olha o Danilo chegando. Ô Danilo, tudo bem? Dale, Danilo. Grande Danilo. Então assim, ó, se tem a opção de tomar uma linha de crédito de curto prazo para resolver os problemas do presente, as incertezas, faça, tá? Uma das coisas boas de crise é que você pode negociar praticamente tudo. As pessoas querem receber. Mas não resgate. Agora sim, não tem opção, não tenho nada, não tenho nenhuma alternativa. Vou morrer de fome. Aí a questão é sobreviver. Aí vale a lógica do risco, né? Eu sobrevivo, mas eu preciso voltar à cabeça de que eu tenho que me proteger do futuro. E previdência, eu repito isso. Essa semana eu fiz um stories. Aí, pessoal, alguns elogios, as pessoas vêm reclamar na história que eu estou tocando terror, não sei o quê. Assim, ó, a quantidade de gente que me perguntou se deveria sacar o dinheiro da Previdência para colocar em ações para aproveitar a oportunidade, 1, 2, 3, aí eu dou risada, faço uma brincadeira, mando uma carinha, não faz isso e tal. Quando chegou no 10º, eu disse, meu Deus, o que está acontecendo? Esse povo está ficando maluco. Aí fui lá e fiz uma sequência de stories explicando. Você tem que se proteger em relação ao seu futuro. Não mistura as decisões do futuro com as decisões do presente. Tá? E previdência é um seguro contra o futuro. Ele é incerto, eu não sei o que vai acontecer. Eu tenho que achar alguém que divida o risco comigo, tá? A diferença de incerteza e risco é que a incerteza pode acontecer qualquer coisa. O risco, eu atribuo probabilidades à incerteza. Tem a chance de acontecer isso, a chance de acontecer aquilo. Aí você vai numa seguradora, o que ela faz? Ela faz o cálculo, qual é a chance que o Eduardo tem de bater o carro, de ter o carro roubado. E aí ele topa dividir contigo esse risco e tu paga por isso. Se acontecer, ele te reembolsa, ele te protege. Previdência é o mesmo raciocínio. Eu vou procurar alguma forma, algum ativo de me proteger da incerteza em relação ao futuro.
E aí as pessoas costumam misturar com investimento. Eu vou falar uma frase que eu falei na outra live, vou ser repetitivo, tá? O dinheiro da Previdência só está em investimentos porque a gente não tem uma alternativa melhor para rentabilizar, com segurança. Se tivéssemos, deveríamos procurar essas outras alternativas. E aí as pessoas misturam a Previdência com investimento para comprar uma casa, casar, viajar e fazer as coisas. E não pode. Não Sim. pode. A visão tem que ser outra. Tá? Ô Álvaro, teve uma pergunta, o Ricardo Campoy tá aí também, tudo bom, amigo? Grande Ricardo, tudo bem, cara. O Marcos também, lá de Joinville. Tem a dúvida do Marcelo ali, Álvaro, um pouquinho para trás, em relação a dólar. Nesse momento, você acha que para a economia mais alta para a propensão industrial do país, acho que faltou algumas palavras ali, ou ele mais baixo para evitar a inflação? É isso? Assim, ó, o dólar a gente não controla, né? Ele é um preço internacional, tá? O dólar ele não controla. A ideia do câmbio é o seguinte: quanto custa um dólar aqui dentro do Brasil? Se tu, Eduardo, quiser comprar um dólar, quanto você vai pagar em reais aqui dentro do Brasil? Isso é a taxa de câmbio. A formação dela depende de como o resto do mundo enxerga o país, ou enxergam os países, tá? Isso. Se a gente acha que o Brasil vai crescer, se o resto do mundo acha que o Brasil vai crescer, é um lugar bom para investimentos, colocam dinheiro aqui. Quando coloca dólar aqui, o preço do dólar cai. Eu tenho uma oferta maior do que uma demanda. Quando eu acho que o Brasil não vai crescer ou tem problemas, tira o dinheiro, o preço do dólar sai, a demanda fica maior do que a oferta. Então ele é sempre o preço da moeda estrangeira aqui dentro. A ideia de escolher, tá, respondendo a pergunta do Marcos, a ideia de escolher um câmbio para ou inflação ou industrialização, no mundo real ela é muito difícil. Na verdade, ninguém conseguiu fazer isso na história econômica, tá? Se você perguntar para os coreanos, vocês tiveram um câmbio desvalorizado e a indústria desenvolveu. Aí eles falam assim, não, a gente investiu em educação. Não foi o câmbio desvalorizado, o câmbio foi uma consequência de algumas coisas que a gente fez aqui dentro. Então a ideia de controlar o câmbio para ter um resultado dentro do país, eu sei que ela é muito repetida em livros, em artigos, mas quando você olha a evidência empírica, testes mesmo feitos, o que fez a indústria agropecuária se desenvolver no Brasil? Não foi o dólar. Por que a Embrapa é a melhor empresa de pesquisa agropecuária do mundo? Por que nós somos o melhor produtor de soja do mundo? Não foi o dólar. É porque a gente tem terra agricultável, investiram muito em pesquisa durante 2 décadas e hoje o Brasil tem uma coisa que pouca gente sabe, tá? Se o mercado americano de cana-de-açúcar abrisse para o Brasil, podia fechar todos os produtores de cana-de-açúcar e milho nos Estados Unidos. Porque o pessoal que faz cana para o álcool e milho também, o guanido lá do álcool, eles não conseguem produzir mais barato e mais eficiente do que a gente consegue fazer aqui. E isso foi um investimento de anos, de investimento de pesquisa e tal. Então, quando a gente pensa que o campo é só mandar navio de soja e vir caixinha de microchip, isso é falso. Tá? É falso. Nós temos a melhor tecnologia do mundo agrícola no país. E assim, todo mundo come, né? O cara pode deixar de comprar isso, comprar aquilo, mas todo mundo come. Então a ideia de você ter um câmbio para gerar um resultado, você não consegue controlar a realidade. É mais ou menos assim, tá? Então... E o Fábio fez uma pergunta, não sei se tu viu ali agora há pouco. Ela está aqui para mim. Deixa eu ver. Álvaro, qual a tua visão da curva de juros curto e longo e a influência que isso tem com as reformas que podem sair? Tá. Curva de juros, né, expressa o custo do dinheiro no curto, médio e longo prazo. Curva de juros é um nome bonito para dizer o seguinte: quanto é que os bancos estão vendo para o juro para daqui a 1 ano, 5 anos, 10 anos, e quanto que eles estão cobrando nas operações. Isso é curva de juros, tá? Nesse sentido. No curto prazo, ela vai ficar baixa, porque o país está em recessão. A grande dificuldade é que, se o fiscal descontrolar, e daí o que a gente falou no início, antes de falar de economia, da briga do Bolsonaro com o Maia, se o fiscal descontrolar, porque a ajuda para os estados e municípios é muito mais do que deveria, isso é uma coisa muito difícil de saber, tá? Inicialmente, a inflação sobe e aí a curva de juros sobe. O juro vai ter que estar mais alto no futuro para poder combater a inflação que vai vindo um excesso de descontrole fiscal. Como a gente já teve metade dos anos 90, anos 80 e por aí vai. Então, Minha mãe ficou com medo que eu contasse qual
qual produto ela mandava eu comprar no mercado antigamente. Quando a gente falou aqui de inflação. Ela assim, filho, né? Quase que tu contou. Começa com M, tá? É só um desafio. Começa com M e depois a letra O. O resto eu não vou contar. Deixa lá. Deixa no passado. Isso. Assim, ó. Então, a ideia da curva de juros é o seguinte. Eu vou te dizer qual é a minha visão para frente, aquela que eu defendo na parte da consultoria que eu faço para os investidores institucionais. Ela vai ceder, tá? Em algum momento, o fiscal vai voltar para a racionalidade, essa maluquice política, essa quebra de braços, eles vão ter que colocar alguma coisa mais racional, e aí o juro que está sendo projetado de 8%, 9% para daqui a 5, 6 anos, ele deve ceder para 5%, para 4%. Então, hoje acho que tem um estresse da metade da curva para frente, assim. E esse estresse vai dizer... Na linguagem dos economistas, é desinclinar a curva. Né? Ela vai ficar mais flat, assim, nesse sentido. Tá? Mas infelizmente, esses são os custos do presente. Né? O Maia quer ser presidente, então ele montou um plano para agradar governadores e prefeitos, e o Bolsonaro estava pistola ontem na televisão. Né? Trocou o ministro e aproveitou e mandou um bolso pistola. Bolsonaro pistola no Maia, só não xingou a mãe do Maia ontem, mas... Faz parte Álvaro, do jogo. Né? Tem algumas perguntas aqui e eu vou falar um mix de investimentos, de produtos, que o pessoal perguntou, e aí, como tu és um cara evoluído, tu vais organizar bem a resposta. De uma maneira geral, as pessoas perguntam como eu olho para os meus investimentos, né, daqui para frente. Veio a história da Previdência, que a gente já falou. Algumas pessoas falaram de novo sobre poupança, né? Tipo, viu que a poupança um dia ia me proteger. Não, nem agora. Nem agora não tá algumas falaram, não, viu, eu não tô perdendo dinheiro, sei lá. E aí, Tesouro Direto. Mas eu deixei pro professor responder, né? Tesouro Direto, ações, teve gente que falou em ouro. O pessoal falou, agora é a hora do meu trade, né? Hora de tradar. E dólar já falamos, e por fim também falaram em petróleo. Então, de repente eu posso repetir algumas coisas aqui depois, mas só perguntas que chegaram relacionadas a esses temas. Tá, vamos separar a classe de ativo como de ouro, petróleo, e a parte mais arrojada, né, vida louca, que é o trade, e poupança e tesouro direto, mais conservadora. Isso. Assim, ó, a poupança, ela tem uma regra que a gente chama de cunha. Né? Cunha com aquela madeira que o marceneiro faz assim, coloca lá para a porta não abrir mais ou não fechar quando está aberta. Hoje a remuneração da poupança ela se dá por 70% da taxa Selic mais a TR. Quando a Selic está abaixo de 8,5%, a poupança vai te remunerar 70% da Selic mais a TR. A TR ela é uma taxa que ela é controlada pelo Banco Central e a última vez que eu olhei ela estava em 0. Então se você deixar o dinheiro na poupança, 70% da Selic. A Selic está em 3,75, 3,5, sei lá, que ela vá para 3%, a Selic. Você vai ter alguma coisa aí próximo de 2,20, 2,30, aí, não é exatamente o 30 porque é um juro composto, mas vai ficar alguma coisa entre 2 e 2,30 aí de remuneração anual. Se você tem uma inflação de 3%, o teu ganho real já é negativo. Exato. Tá, então você não está ganhando dinheiro na poupança, você está com a sensação que está, mas o dinheiro que você deixou na poupança no início do ano, se ele comprar uma latinha dessa aqui no início do ano, ele não vai comprar no ano que vem quando você for sacar. Você tem uma perda real. O Tesouro Direto, eu estou comprando dívida do governo brasileiro. Então eu posso comprar dívida pré-fixada, que é a dívida que quando eu compro, se eu levar até o vencimento, eu já sei quanto eu ganho. Posso comprar pós-fixada, atrelada a juros ou inflação. Por que eu acho que o Tesouro Direto é uma boa alternativa para a pessoa física? Tá? A resposta ela pode se dar de dois jeitos. Um é que você compra títulos do governo. Hoje, a taxa de juros que esses títulos expressam é em linha com aquela pergunta que o Fábio falou. Muitos desses títulos eles estão precificando um cenário de inflação explodindo. Eu não acho que vai. À medida que não vai, o juro desses títulos fecha ele diminui, tá? E a relação entre taxa de juros e o preço do título que você comprou é inversa. O juro cai, o preço do título sobe no presente. Então esse seu investimento vai se valorizar. Tá? Vou dar um exemplo prático.
Tesouro Direto com vencimento em 2026, há um mês atrás, mais ou menos uns 20 dias atrás, estava precificando uma Selic de 8% em 2026. Isso quer dizer, ó, inflação vai degringolar, vai dar tudo errado e o juro vai ter que voltar a subir muito. Eu não acho que vá. Então, à medida que esse 8 vem para 7, vem para 6, vem para 5, o preço do título sobe. E aí você valoriza o seu negócio. Se você quiser levar até o vencimento, você vai ganhar o juro que você comprou até o final do ano. Agora, imagina você comprar um negócio hoje e pagar R$670 e esse negócio daqui a 5 anos virar R$1.000. Cada 670 que você botou, ele vira 1.000. É um ótimo investimento, 8% ao ano. E o risco é tesouro. Ah, mas se o governo não pagar... Filho, se o governo não pagar, o país acabou umas 2 semanas antes. Pode apostar que o país acabou. Assim. Tem 3 coisas no Brasil que, se acontecer, a gente não deve se preocupar, porque antes disso já teve o apocalipse zumbi. Tá? Itaú quebrar, Bradesco quebrar e governo não pagar. Entendeu? Essas 3 coisas aqui. Ah, pô, e se o Itaú quebrar? Cara, se ele quebrar sexta, segunda-feira, já virou Walking Dead. Entendeu? Sim. O país. Então, fazendo essa caricatura, nessa brincadeira, são coisas assim, são impossíveis? Bom, na vida nada é impossível. Né? Só que são muito pouco prováveis de acontecer, nesse sentido. Então, essa é a lógica disso aí. Falamos de poupança e tesouro direto. Depois, petróleo e ouro. Tá? O petróleo ele é controlado pela OPEP, a Arábia Saudita, a Rússia estão aí numa encrenca, que é mais poder geopolítico, os Estados Unidos estão se metendo agora. A tendência do preço do petróleo é ficar baixo. A Arábia Saudita vai cortar a produção, vai subir um pouquinho. Aí a Venezuela, marotamente, aumenta a produção dela e começa a vender por fora. Ou outros países da OPEP. A OPEP ela é um clube de gente que combina as coisas e ninguém cumpre. Tá? Esse é o negócio da OPEP. Ninguém cumpre. Aí depois descobre que o cara está vendendo por fora óleo e por aí vai. E para piorar a vida da OPEP, os Estados Unidos estão virando autossuficientes de petróleo. Coisa que pouca gente sabe. Tá? Eles tanto têm gás de xisto quanto petróleo, está indo para autossuficiência. Se ele for autossuficiência, ele não compra de mais ninguém, ele não precisa mais comprar. Ele produz internamente, e aí a demanda pelo petróleo cai muito também. Então, assim, não acho que investimento em petróleo seja uma boa coisa, tá? Para se você fazer como um investimento individual, nem médio, nem trade. Deixa isso para o pessoal que trada commodities, que entende o quão pesado é esse jogo. E a parte do ouro é assim, é a história do ouro, mas ele é reserva de valor, tal, todo mundo compra, porque o preço dele só sobe e tal. O que você tem que se perguntar é o seguinte, por que o preço do ouro sobe? É porque todo mundo aceita ouro? Beleza. Vai no restaurante que você almoça quando acabar o isolamento e tenta pagar o preço do teu quilo em ouro. O quilo com ouro. Dá pro cara umas graminhas de ouro, ver se ele vai topar. Tá? Tenta pagar a tua academia em gramas de ouro. Exato. O cara vai pegar, ele vai ter que levar num ouriço para ver se é verdadeiro, vai ter que pesar, vai ter que olhar a cotação. Há um custo de transação enorme no mundo real para você migrar para coisas como ouro. Então essa história do ouro, ela tem muito a ver com o padrão ouro dos anos 60, os anos 70, que é muito difícil de você ter ele como reserva de valor quando você pensa nele como um substituto das transações do dia a dia. Não, mas eu tenho 10 milhões de dólares, vou comprar de barra de ouro. Bom, aí vai, né? Vai lá e faz, deixa no cofre do banco que a tua reserva está lá. Pode estar maior, pode estar menor, né? Depende de muita coisa. Mas não pense no ouro como uma alternativa, porque você vai sempre ter que trocar ele por dinheiro. Tá? Lembra as casas de penhor, como era na época da inflação? E o custo de transação ele pode comer todo o ganho que você tenha nesse sentido. Sim. Então eu não acho que ele seja uma boa coisa para pensar como investimento de pessoa física, nem média, nem nada disso. E a parte do trade, para terminar pela parte mais vida louca, né? Sim. Assim, pode ser que tenha gente ganhando dinheiro com trade, que tenha ganho no mercado de alta, porque tudo sobe, né? Então você não sabe se você está ganhando dinheiro porque você é um gênio, que você é muito bom, ou porque está tudo subindo. Agora, com certeza tem muita gente perdendo dinheiro no mercado de baixa, porque os instrumentos para se proteger de queda, operar vendido, short, você vender termo, alugar ações, eles não são tão palatáveis e acessíveis à pessoa física a um custo baixo. Então, muito provavelmente o pessoal do trade está perdendo muito dinheiro. Se eu pudesse lhes dar uma dica, tá? Eu não gosto de dar conselho, tá? Conselho a gente dá quando as pessoas pedem.
Mas se pudesse lhes dar uma dica, tira o dinheiro do day trade, coloca o dinheiro numa coisa que você entende melhor, numa VEG da vida. Hoje ainda fiz uma brincadeira, a VEG ela é uma empresa alemã no Brasil. Ela tem o padrão e a rigidez da qualidade alemã com a malemolência do brasileiro. É como se o Gustavo Kirten e a Angela Merkel tivessem tido um filho. Ele tem tudo para dar certo, não tem como dar errado. Entendeu? Muito bom. Então, compra a VEG, entendeu? Compra a VEG e tal. Mas não fica nessas coisas de mini índice, mini dólar, isso e termo. Sim. Porque no mercado de alta, é difícil saber se você está ganhando dinheiro, porque você entendeu, porque está tudo subindo. Mas num de baixa, com certeza você vai perder ou você vai ficar exposto a isso. Tá? Acho que foram todos, né? Acho que foram. Tá. Ali. Algumas pessoas, não sei se já está nessa tua resposta, falaram também sobre oportunidades incríveis. Né? Pois essa coisa do cavalo encilhado aí, só passa uma vez na vida. Engraçado, eu já vi o cavalo passar tantas vezes para tantas pessoas e às vezes o cara monta no encilhado e cai, e depois pega o próximo. Sim. Assim, ó, brincadeiras à parte, tá? Quando você vai fazer um investimento, seja uma corretora, via um banco, via alguma coisa, você precisa fazer o que a gente chama de suitability, que é adequar o teu perfil de investidor ao risco que você vai correr e quais são os produtos que você vai correr ou vai aplicar. O nome bonito para isso é suitability. Mudou, caiu, bolsa, caiu, isso tudo tal. Por que você vai rasgar o seu suitability? Você não tem que rasgar o seu suitability. Você tem que continuar sendo guiado por ele. Aquilo ali é o teu mapa para navegar no território. Tá? Aquilo ali é o teu mapa para navegar no território. O que você precisa fazer? Parte mais importante. Tá, eu vou pegar uma oportunidade incrível de colocar dinheiro na bolsa, em ações que eu gosto. Ótimo. Quantos por cento do teu suitability diz que você deveria colocar em bolsa? 10% da minha carteira. Você tem isso disponível? Não, a bolsa caiu, eu estou só com 3% em ações. Então, em hipótese alguma, vai liquidar a renda fixa, liquidar a previdência, para ir para a bolsa. Porque assim, ó, o teu suitability diz que você devia ter 10% em ações, por exemplo. Daí você perdeu muito, está com 3% em ações. Você vai vender a parte que você corre menos risco, vai colocar para voltar para 10, achando que esse 10 vai virar 20. Mas esse 10 pode virar 3 de novo. Né? Sim. É só no topo e fundo. Então, assim, você construiu um mapa para poder navegar nesse território, tá? Que é o tal teu suitability. Não abandona o mapa, não abandona o suitability. Risco declarado e risco verificado são coisas diferentes. As pessoas costumam dizer que não tem problema com risco, tal, eu entendo de mercado. Aí quando cai 30% da tua carteira, o cara quer matar todo mundo, quer matar o gerente, matar o assessor, o consultor comercial. Tu viveu isso, né? Trabalhou na ponta atendendo as pessoas, entendeu? Nesse sentido. Então não muda o suitability. Você desenhou que 30% era para ir para a Previdência, deixa lá. 40% na renda fixa sem risco, 20% na renda fixa com risco e 10% em ações. Não saca de nenhum deles para colocar mais em ações. Pelo amor de Deus, não faz isso. Tá? A quantidade de pessoas que fizeram isso e acabaram no cemitério dos investidores é muito maior que a quantidade de pessoas que fizeram isso e tiveram sucesso nesses momentos. Tá? Muito maior. Assim. Muito bom. Falando em cemitério... Para dar tempo de tomar o teu golinho aí também. Tá. A latinha acabou já. Agora um pouquinho de finanças. O pessoal perguntou se poderias dar uma dica sobre qual que seria o ideal para uma pessoa física ter de reserva, pensando numa crise, ele é um pequeno empreendedor, uma pessoa que perdeu o emprego, né? Quantos meses é recomendado que ele tenha de colchão de suas reservas? Isto pode dar uma dica sobre o percentual de alocação, né? 50% é para manter meu padrão de vida, 30% é para investir, crescer em novos negócios e 20% eu vou poupar. Não sei se pode dar algumas dicas em relação a isso também. Não, senhor, falar disso mais do ponto de vista comportamental, tá? É muito difícil você atribuir números fechados para pessoas diferentes, né? Que têm vidas diferentes, que enxergam as coisas de forma diferente e tal. Um exemplo prático, né? Se você tem alguém que perdeu o emprego,
pô, tanto para poder manter meu padrão de vida. Mas a primeira coisa que o cara que perde emprego faz é cortar o supérfluo. Sim. Então não adianta eu dizer para ele que ele tem que ter 12 meses de reserva para manter o padrão, porque ele não vai manter o padrão disso, assim, só se ele for muito, muito propenso ao risco. Porque Sim. ele pode demorar muito tempo para conseguir se recolocar. Então, assim, ó, é muito mais uma... Eu acho que funciona muito mais, aí na linha do Dan Ariely, do Kahneman, de você entender a sua vida na questão do curto, médio e longo prazo. Assim. O longo prazo... Álvaro, desculpa te interromper. O Instagram vai derrubar a gente agora, Tá. E essa parte que eu adoro muito, que é uma conexão de inteligência emocional com finanças, e é normalmente onde o pessoal enfia os pés pelas mãos, Isso. e que vai pro buraco e vai pro cemitério, pra gente responder depois dos comerciais, pode ser? Pode ser. Só vou pedir pra Edna refazer essa pergunta dela, que essa pergunta é bem boa, tá? Também dá pra Então gente tá, então a gente vai falar de Eu vou pegar mais emoções. uma latinha. E pega uma latinha, eu vou desconectar aqui, porque o Instagram vai derrubar a gente, e já vou voltar. Só que a gente só vai responder se tiver mais de 50 pessoas, né? Senão vai dar um azar. Meu Deus, vai pegar a corona. Tá? Valeu. Valeu, Dudu. Volta todo mundo.